Oi, gente, aqui quem fala é o Nani. E hoje eu vim comentar com vocês sobre A Hora do Mal. Que eu perdi o timing também, mas vale a pena ser dito. E a gente vai falar sobre ele agora. A Hora do Mal eu vou falar. Em inglês chama Weapons. Eu, falando da review aqui já, eu não sei se eu entendi o título. Eu assisti 2 vezes. Não sei se eu entendi o título. Em inglês, Weapons. Mas aqui do PTBR eu entendi. E aí vamos lá. O que conta Weapons? Ou A Hora do Mal, que acho que faz mais sentido. Conta a história de uma cidade da qual, inesperadamente, numa noite, às 2h17 da madrugada, 19 das 20 crianças que compõem a turma da professora Justine acabam desaparecendo misteriosamente. E não tem paradeira dessas crianças, ninguém sabe o que aconteceu, não achou cadáver, não tem nada. E aí depois de 1 mês a gente começa a acompanhar a narrativa do filme, que vai mostrando pra gente diferentes perspectivas da história, até a gente chegar no final, onde colide essas perspectivas pra gente saber o que aconteceu com essas crianças, onde elas estão, por que elas desapareceram e aonde que elas queriam chegar. Ou, no caso, queriam chegar com elas. E aí, isso é o que deixa o filme mais interessante, que é o mistério. E aí a gente tem a história da professora, a história do policial, a história do diretor da escola, a história do cracudo, e eu acho que e a história da criança que ficou, que é muito importante também. E aí, no final, a gente colide com essas perspectivas diferentes ali dentro. Então, qual que é o charme desse filme? O timing, porque a gente tem diferentes perspectivas, então o filme fica dinâmico e vai aumentando aquele clima de mistério que o filme já tem. Segundo, o mistério, porque além do timing, o mistério é a parte mais importante. O que aconteceu com essas crianças, o que queriam fazer com essas crianças, o que estão fazendo com essas crianças e aonde querem chegar com essas crianças. E por que essas crianças? Várias perguntas. E o filme ele não fica previsível. É isso que também é bom. Então a gente tem todo esse teor e tal ali muito bem trabalhado, que foi o que não foi trabalhado no anterior, o antecessor desse diretor, que era Noites Brutais, que é um filme super legal, mas ele se arrasta e o mistério vai perdendo força depois de um tempo, quando ele usa de 2 perspectivas diferentes, que é a primeira da moça do Airbnb e a segunda do dono da casa. E aí essas 2 só não deu liga, mas aqui esse monte de perspectiva de pessoas diferentes foi um arraso. O filme ficou bem melhor. Tem a do pai da criança também, de um desaparecido no meio dessas perspectivas. E as histórias vão se convergendo, porque todos eles estão sendo conectados por causa do mistério. Aí, show! Eu gostei muito do filme, achei o ritmo dele muito bom. Então vamos lá. O que acaba acontecendo? Agora vai ser uma review com spoilers. O filme, ele é uma grande analogia à parasitagem. Então a gente tem a presença da tia Gladys, que ela chega na casa da criança, que eu acho que é o Andy. Arthur. A criança, a única que não foi sequestrada, ela tem 2 pais e essa tia Gladys vem fica na casa deles. E ao longo do filme, na escola, eles estão aprendendo sobre parasitas. Então o diretor já vai dando essa indireta pra gente. E essa tia chega e começa a parasitar todo mundo. Por quê? Ela é uma feiticeira. E tudo que a gente faz nessa vida, inclusive magia, a gente paga um preço por isso. Então ela, sendo uma bruxa ali, uma feiticeira de alguma forma, ela está pagando o preço com a saúde dela, porque uma hora isso é cobrado. E aí o que acontece? Ela chega e começa a parasitar a sobrinha dela e o marido dela, achando que isso vai ser a cura para a enfermidade do corpo físico dela. Nesse momento ela percebe que não é, só quem sofre mais com essa parasitagem é a criança, porque a criança tem que auxiliar os pais que estão sendo parasitados por essa criatura que é a tia Gladys. E aí ela vendo que só esses 2 não é suficiente, porque eles viram cadáveres humanos, eles ficam ali igual manequins à mercê dela,
a ponto que ela só mantém eles vivos porque ela está se nutrindo deles de alguma forma energética ali, não é por plugs. Não dá pra saber como que faz, que o filme também não responde tanto, e aí que eu acho bom. Mas ela mantém eles vivos porque de alguma forma eles estão nutrindo ela. E ela comenta isso com a criança, que ela achou que só o pai dele e a mãe dele ia ser suficiente pra ela, mas não. E aí o que ela propõe pra essa criança? Se essa criança ajudar ela nessa missão, ela libera os pais dele e ela vai embora. Então o que a criança faz? Ajuda ela a fazer isso como? Pegando objetos das crianças, porque ela precisa de um objeto, cabelo, alguma coisa pessoal, ou de uma permissão, para fazer esses encantamentos que ela faz aí. E aí ela consegue disso através dele, com as crianças da sala de aula dele. Então ela rapta todas essas crianças através do encantamento, onde elas vêm até ela, né? Como se fosse até um controle mesmérico, assim, uma coisa muito louca. E essas crianças vêm até ela e ela começa a parasitar essas crianças. Isso de uma forma até um pouco metafórica, assim. Se a gente não prestar muita atenção no contexto do filme, demora um pouco para entender o que ela quer fazer com essas crianças. Ela está parasitando elas. E elas ficam ali igual cadáveres vivos também, e essa mulher de alguma forma está se nutrindo deles. E aí a gente começa a ver a perspectiva das pessoas, porque essas crianças desapareceram sem um pingo de explicação, e tem só 2 pontos de tensão entre essa história, que é a professora, que era a turma dela, e essas crianças desapareceram sem uma explicação, e a criança que sobreviveu. A criança que sobreviveu não tinha indício de nada que pudesse incriminar ela, e ela também não dava nenhum indício que desse para incriminar a professora. Só que como a professora era adulta, a sociedade se vira contra ela, e ela vai tentar o quê? Descobrir o que está acontecendo. E aí todos os outros personagens ao redor são atingidos por esse momento, porque o pai quer justiça, e aí ele acaba indo investigar o que está acontecendo também. A professora vai lá para descobrir que essa criança, o que dá para ela descobrir do porquê que só ela não foi raptada e cadê as outras crianças. O cracudo entra na casa, então ele começa a descobrir o que está acontecendo. O diretor tem que lidar com a tia Gladys, que é responsável pela criança. E o policial, a autoridade. E aí o desenrolar desse filme, né? A forma como ele se desenvolve é muito interessante, é muito legal. E como as coisas são conectadas, muito legal. Os jumpscares que tem ao longo do filme são muito legal. E o jeito que ele se encerra é satisfatório em termos. Mas eu achei uma experiência ótima. Esse filme fez eu ter vontade de rever ele, porque ele tem muita coisa para se ver, para se prestar atenção, para entender, para buscar compreender daquilo ali tudo. Então achei um filmaço. Recomendo muito para quem gosta de assistir filme que vai para além do só ver morte, cadáver, capeta. Esse tem um mistério pra gente, tem várias perspectivas, tem micro histórias ali que quase são bem desenvolvidas. Muito legal. Eu adorei. Dei pra esse filme aqui nota 9 de 10. Não tô brincando. Império Bronze, trabalho lindo. Isso! Império Bronze, trabalho lindo! Império Bronze, trabalho lindo! Show, não tô brincando. E aí o desenrolar achei satisfatório, não é o melhor final do mundo, mas eu achei bom. Achei ok. Deixou brecha para um segundo filme, se precisar a gente vai ver. De destaque, as atuações são todas muito boas. Wong, que também fez o Wong, o nome dele é Benedict Wong, né? Isso. Muito legal ele fazendo o papel da Yagi e ele de diretor da escola, muito legal. Eu acho ele um excelente ator. E ele fazendo o andar do Naruto, que as pessoas enfeitiçadas no filme faz, é excelente. A Julia Garner, que arrasou ano passado em Apartamento 7A, arrasou agora como surfista prateado servindo Kant. E agora tá simultaneamente em cartaz com 2 filmes, também foi muito bom no papel da professora. Grandes destaques pra mim. E o policial que tava na série do Iron Heart, né, do Coração de Ferro, que tá aqui agora, muito gato, bicho. O bigodinho, que charme aquele bigode. Pô, muito gato aquele policial, pelo amor de Deus. Então, ó, gente, nota 9 com gosto. Com gosto. Tia Gladys muito interessante, e a forma como ela faz a feitiçaria, né? Com o objeto da pessoa para tomar controle sobre ela. E precisando da permissão para entrar na casa do diretor, é tudo muito simbólico e, de certa forma, é como as magias acontecem.
Então, o cortar o cabelo é muito popular. Inclusive, aconteceu isso aqui. Acontece na forma de magia que eles usam no filme Faça Ela Voltar. Em várias outras. Corte de cabelo, unha, objeto da casa, né? A vasilha de água. Acho que é um carvalho que ela usa pra furar o dedo. Tudo muito simbólico. Tudo muito interessante. E a forma como o filme se soluciona é muito legal. Ó, vale a pena, viu? Comenta aqui quem assistiu, o que vocês acharam desse filme. Porque eu achei ele muito legal. Falaram que é candidato de filme do ano e eu achei que sim também. Até agora. E aí, vamos ver. Eu tô muito ansioso, antes de falar filme do ano, eu tô muito ansioso pra ver Invocação do Mal 4. Os últimos hits. Porque eu gosto muito e acho que eles vão servir. Inclusive, o vídeo do Invocação do Mal 2 e 3 vai vir aí. Tô nem aí, vai sair essa semana. Tô nem aí com isso daí. Tá? Beijos, amores. Até mais.